Começamos hoje o estudo do capítulo 35 do livro do Gênesis, recordando o assunto do capítulo anterior, que foi objeto de dois encontros nossos, de um encontro nosso. Dina é raptada pelo filho do príncipe de Siquém. Siquém era o nome dele, e ele estupra a menina. Isso provoca uma revolta muito grande entre os filhos de Jacó, que de forma ardilosa, ou seja, maquinam uma armadilha para matar todos os homens dessa tribo, dessa família. E convencem-nos a serem circuncidados, e enquanto ainda estão convalescendo da circuncisão, todos os homens são massacrados. A pilhagem das coisas, das propriedades, dos bens deles. Mulheres e meninos se tornam escravos. O velho Jacó fica profundamente constrangido com isso, receia que agora ele vai ser objeto, que sua família, que acabou de chegar em Siquém, vai ser objeto da ira, da fúria dos povos vizinhos. E parece que isso vai ter fundamento num versículo que a gente vai ver no capítulo 35 agora. De que vai tratar o capítulo 35? De três coisas. Jacó volta para Betel. Lembrem-se que Betel, aliás, por onde ele passou, quando fugindo do seu irmão, da fúria do seu irmão Esaú, ele foi para Padã Arã, lá para a sua família, Labão, Raquel, Lia, etc. Agora ele está de volta. Então, o episódio do estupro, que é atual, a Sicar, no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, o episódio da Samaritana. Muito bem, então, a volta de Jacó a Betel, o nascimento de Benjamim, o último filho de Jacó, e a morte de Isaac. A morte de Isaac. Por enquanto, isto é, até o capítulo anterior, que ele está em Siquém, ainda não chegou a ver o seu velho pai, que não está muito longe de onde ele está agora. Então, estima-se daqui para Hebron, 50, 60 quilômetros no máximo. Israel é um país pequeno, como já vimos, pouco maior que Sergipe e pouco menor que Alagoas. Vamos então ao texto. Versículo 1. Deus disse a Jacó: vamos, sobe a Betel e fica ali, e levanta um altar nesse lugar ao Deus que se manifestou a ti quando fugias diante de teu irmão Esaú. Lembram-se vocês que cerca de 30 anos atrás, o próprio Jacó, passando por ali, levantou um altar. Lembram disso? Ele teve o sonho, não é? O sonho de Jacó, a escada, os anjos subindo e descendo. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousara a cabeça e a erigiu em estela, derramando óleo sobre ela. Gravem a pedra e gravem o óleo, porque isso vai aparecer depois. Então, isso 30 anos atrás, partindo para Padã Arã. 30 anos depois, mais ou menos 30 anos depois, ele está de volta e em Betel vai fazer a mesma coisa. Pergunta-se, capítulo 35. Levanta um altar nesse lugar ao Deus que se manifestou a ti. Deus viu que ele, 30 anos atrás, levantou um altar. Estava ainda esse altar em pé quando ele voltou? Não sabemos. O outro altar foi erigido perto daquele outro, se é que aquele outro existia ainda? Não sabemos. São perguntas que a gente não consegue responder, porque o texto não nos ajuda. Muito bem. Betel fica a menos de 30 quilômetros de Siquém. A menos de 30 quilômetros de Siquém, que é a Sicar no tempo de Jesus, que é a Nablus dos dias atuais. Então não é muito longe o trajeto.
E de Betel a Berseba ou Hebrom, cerca de 60 quilômetros. Então, de Siquém, de onde ele está, até a casa do seu velho pai, Isaque, pouco mais de 100 quilômetros, talvez menos de 100 quilômetros. Bem, isso com relação ao versículo 1. Vamos ao versículo 2. Jacó disse à sua família e à sua gente: tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, purificai-vos e mudai vossos vestidos. Quem lembra da caravana de Jacó, desde Padã Arã até aqui? Quem foi que roubou de Labão os ídolos domésticos? Nada mais, nada menos que a queridinha de Jacó. O pai era idólatra e parece que ela ainda não conseguira se libertar desses hábitos pagãos do seu pai Labão. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 31, versículo 19. Raquel, aproveitando o momento em que seu pai fora tosquear suas ovelhas, roubou os terafim de seu pai. Lembram também quando Labão, percebendo que Jacó tinha ido embora, ele foi ao encalço, e uma parte do diálogo foi essa, ele investigou todo mundo, entrou nas tendas de todo mundo, etc., para saber quem foi que roubou os terafins, os ídolos. E onde eles estavam? Estavam debaixo no camelo, provavelmente, no animal. Ela estava sentada em cima deles. Muito bem. Parece então que Jacó não tinha ainda conseguido, até esse episódio de Siquém, conseguido purificar a fé de sua família da chaga da idolatria. Sua própria esposa, sua amada esposa. Não sabemos se nesse exato momento ela ainda tinha esses ídolos. Mas certamente esse problema existia na sua família. Pergunta-se: eram somente Lia e Raquel? Era somente Raquel? Era somente Lia? As duas escravas também? Os filhos também praticavam a idolatria? Não sabemos. O fato é que o versículo 2 diz de forma lacônica: Jacó disse à sua família e à sua gente. Parece que o problema atingia toda a família. Tirai do meio de vós os deuses estrangeiros. Quem lembra quem no começo de tudo praticava a idolatria? Abraão não, mas o pai dele sim. Como se chamava o pai de Abraão? Terá. Josué capítulo 24, versículo 2. Josué capítulo 24, versículo 2. Taré era idólatra, adorava deuses estrangeiros. E Josué disse a todo o povo: eis o que diz o Senhor Deus de Israel: outrora vossos ancestrais Taré, pai de Abraão e de Nacó, habitavam além do rio e serviam a deuses estrangeiros. Serviam a deuses estrangeiros. Muito bem. Agora uma outra afirmação do versículo 2. Purificai-vos e mudai vossos vestidos. Parece que naquele tempo um dos ritos de purificação, como no tempo de Jesus havia as abluções, etc., pessoas lavavam as mãos, aquele ritual codificado, digamos assim, no livro do Gênesis, do Levítico e do Deuteronômio e em outros lugares da Bíblia. Parece que um dos ritos de purificação que simbolizavam a ruptura com essa conduta era lavar as roupas, lavar as vestes mesmo. Vamos dar uma olhada, Êxodo 19, de 9 a 10. Então o Senhor lhe disse: eis que me vou aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar, e para que também confie em ti para sempre. E Moisés referiu as palavras do povo ao Senhor, o qual lhe disse: vai ter com o povo e santifica-o hoje e amanhã, que lavem
as suas vestes e segue. Então, era um rito comum naquele tempo, um rito de purificação que marcava essa ruptura com os deuses estranhos. É clássica a cena com a qual se conclui o livro de Josué. O velho Josué, o idoso Josué, prestes a morrer, reúne todo o povo de Israel. Veja aí, por favor, Josué 24, de 14 a 18. Agora, pois, temei o Senhor, servi-o com toda a retidão e fidelidade, tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Vejam, muito tempo depois, aqui já estamos 400, 500 anos depois, o problema ainda não havia sido extirpado. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais além do rio, e aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. O povo respondeu, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. E segue. É clássica essa cena, eu e minha casa serviremos o Senhor. É um compromisso solene de todo o povo de renunciar à idolatria. Versículo 3. Vamos subir a Betel, onde levantarei um altar ao Deus que me ouviu no dia de minha aflição e que esteve comigo durante a minha viagem. Betel é uma cidade conhecida de vocês todos. Antes ela se chamava Luza, ou então Luz. Gênesis 28, 19. Vamos somente dar uma olhadinha. Enquanto Jacó está fugindo do irmão em direção a Padã Arã, Gênesis 28, 19, o famoso sonho de Jacó, deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luz. Muito bem. Vejam a expressão no versículo 3, quando é ao Deus que me ouviu no dia da minha aflição. Ou seja, ele passou por Betel aflito. Aflito por quê? Estava apavorado, com medo de ser morto pelo irmão, que estava extremamente furioso, quando, depois que descobriu que ele fez aquela tramóia, aquele episódio de roubar, por assim dizer, a primogenitura, em dois momentos. O primeiro, o episódio do prato de lentilhas, e depois a enganação, o engano que eles perpetraram, ele e sua mãe Rebeca. Muito bem. Era isso que eu tinha a dizer do versículo 3. Vamos ao versículo 4. Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham, assim como os brincos que traziam nas orelhas, e Jacó enterrou-os debaixo de um terebinto perto de Siquém. Quem lembra qual foi a figura tenebrosa que antes foi escolhida por Deus como sumo sacerdote, irmão de Moisés, que quando subiu ao Monte Sinai para ter a experiência diante do Senhor e receber as tábuas da lei, o povo se impacientou e pediu para ele, faze-nos um Deus para nós, e ele pediu brincos de ouro e todos os objetos de ouro que foram fundidos, e isso resultou no bezerro de ouro. De quem estou falando? Arão. Muito bem, Arão. Arão fez o bezerro de ouro a partir de brincos. A partir de brincos. O texto não diz, vamos dar uma olhadinha em Êxodo 32, de 2 a 4. O texto não diz que esses brincos e esses objetos de enfeite das mulheres, em sua grande maioria de homens também, se significavam, se tinham ídolos, se eram representações desses deuses. O texto não diz. Mas esses brincos aqui, muito provavelmente, eram figuras de deuses, como os terafins roubados do pai de Raquel. A própria Raquel cometeu esse crime. Então, Êxodo 32, de 2 a 4. Abraão, sim, vamos fazer-nos um Deus que marche à nossa frente, diz o povo no versículo 1.
Arão respondeu-lhes: tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e trouxeram-nos a Arão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: eis o Deus, eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Que tragédia, que coisa horrorosa, que fraqueza. O próprio irmão de Moisés, simplesmente sem comentários. Mas o Êxodo a gente vai, se Deus quiser, ler estudar em outra ocasião. Bem, então isso prova, o versículo 4 prova que a idolatria era um problema considerável na tribo de Jacó, da família de Jacó. E se ele nunca praticou, sobre quem recai a culpa da idolatria? Primeiro sobre Raquel, porque Raquel, o texto diz que ela roubou os terafim do pai, mas o texto não diz se os filhos dela com Jacó, os 6 meninos, incluída Dina, acreditavam nessas coisas. O texto nada fala de Lia, o texto nada fala de Zelfa e de Bila ou Bala, as 2 escravas, né? Mas certamente a responsabilidade maior recai aí entre essas mulheres, Bem, vamos agora ao versículo, sim, enterrou-os debaixo do terebinto, ou seja, isso não serve para nada, vamos enterrá-los e pronto. Versículo 5. Partindo eles dali, Deus semeou pânico nas cidades circunvizinhas, de sorte que não perseguiram os filhos de Jacó. Pois bem, eu disse a vocês que Jacó, depois do massacre dos filhos, Simeão e Levi, eles foram os principais responsáveis pela chacina, pelo banho de sangue dos homens de Siquém. Jacó ficou muito preocupado. Agora os povos vizinhos aqui vão ficar contra nós, etc. Parece, lendo esse versículo 5, que a saída deles não foi nada amistosa, não foi nada agradável, foi uma saída tensa. Parece que os povos vizinhos dali, e os que escaparam da tribo de Emor, o pai de Siquém, se é que algum homem escapou, o texto diz que morreram todos, mas sei lá, parentes vizinhos que vieram de longe, familiares, etc. A saída não foi boa. Parece que a animosidade estava bem considerável entre a família de Jacó e os povos ali vizinhos, os cananeus, porque Deus semeou o pânico nas cidades vizinhas, de sorte que eles não perseguiram os filhos de Jacó, o que parece supor que eles queriam perseguir, que eles queriam realmente acertar as contas. Esses danados vão embora, e agora vamos pegá-los, etc. Deus semeando o pânico é um dispositivo conhecido na Bíblia. Vocês lembram quando o faraó se arrependeu de ter libertado os hebreus que caminhavam para o Mar Vermelho, reuniu o exército, e o Senhor colocou uma coluna de fogo entre os hebreus e os egípcios? Muito bem, isso volta a acontecer. Deus semeia o pânico entre aqueles que integram os povos inimigos de Israel. Vamos dar uma olhada em Êxodo 23, 27. Enviarei diante de ti o meu terror. Pânico também é a mesma coisa. Pessoa aterrorizada é uma pessoa em pânico. E semearei o pânico em todos os povos entre os quais chegares, e porei todos os teus inimigos em fuga diante de ti. A mesma promessa do Senhor aparece em Josué, capítulo 10, versículo 10, Deus semeando o terror, semeando o pânico entre os inimigos de Israel. No caso aqui é a vitória de Josué perto de Gabaon. Vocês lembram de os que foram à Terra Santa comigo, a vitória, onde o sol se deteve, ali mais ou menos nas proximidades de Emaús, Gabaon é por ali, a vitória, onde o sol se deteve. Dei uma olhada no versículo 12, o sol parou,
E isso foi imprescindível para a vitória dos hebreus contra os gabaonitas que habitavam ali. Josué está começando a conquistar a Terra Santa. Sol detente sobre Gabaon, e tu, ó lua, sobre o vale de Ascalon, ou Ascalon hoje. 20 quilômetros de Jerusalém, não muito longe. Pois bem, Josué 10:10, o Senhor semeou no meio deles o terror diante de Israel, e este infligiu-lhes uma terrível derrota diante de Gabaon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Betoron, batendo-os até Azeca e Maceda, ou também Massada, a fortaleza lá perto do Mar Morto. Muito bem. Bem, sobre o pânico do versículo 5, vamos ao versículo 6. Chegou, portanto, Jacó com toda a sua gente a Luz na terra de Canaã, hoje Betel. Canaã, nós já sabemos, é um filho de Cã. Cã é um dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Muito bem. Os cananeus são os descendentes de Canaã, filhos de Cã. É uma linhagem muito próxima dos semitas, porque os judeus vêm de Sem, não de Cã. Por isso, historicamente, temos conflitos entre os hebreus e os cananeus. Na verdade, tudo primo, como nós já sabemos. Tudo família. Qualquer briga no Antigo Testamento, não há para onde escapar. É tudo da mesma família, até nos dias de hoje. Bem, Luz antes era Betel. Aliás, aqui diz Luz na terra de Canaã, hoje Betel. Mas não é Betel apenas hoje, porque 30 anos atrás já era Betel. Gênesis 28:19, a gente já viu, vamos dar uma olhada. Gênesis 28:19, o sonho de Jacó, depois que ele tem o sonho da escada, foi ele quem deu, lá 30 anos atrás, o nome da cidade de Luz a Betel. Deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luz. Então, antes era Luz, depois do sonho de Jacó, passou a chamar-se Betel. Só para explicar o hoje Betel do versículo 6. Bem, terra de Canaã, aliás, ainda no versículo 6, que povos moravam ali quando Jacó voltou de Padã Arã? Vamos dar uma olhadinha no livro dos Juízes, capítulo 1, versículo 26, porque nós temos a resposta. Livro dos Juízes, capítulo 1, versículo 16. Juízes, capítulo 1, versículo 26, desculpe. Este emigrou para a terra dos Iteus, onde construiu uma cidade, a qual pôs o nome de Luz, nome que ela conserva até hoje. Iteus. Ali moravam os Iteus. É claro que na genealogia de Noé, esse nome vai aparecer, mas não é o momento de nós voltarmos àquela genealogia, porque parece que no encontro passado a gente citou a genealogia e no encontro retrasado também. Então, quem morava ali era um povo pagão, mas parentes dos hebreus. A terra de Canaã. Se bem que a expressão terra de Canaã compreendia, um pouco mais para frente, o que hoje entendemos por Israel, e não apenas aquela região de Betel, que fica nas cercanias, nas proximidades de Jerusalém atual. Bem, versículo 7. Levantou aí um altar e deu a esse lugar o nome de El Betel, porque foi aí que Deus lhe aparecera quando fugia diante de seu irmão. Levantou aí um altar, nós já sabemos por quê. Porque o Senhor Deus determinou:
Vejam, no começo do capítulo, vamos, sobe Betel e fica ali e levanta um altar. Então ele parte para Betel já com a ordem precisa. Quando eu chegar lá, eu vou levantar o altar. Repito, para que ninguém esqueça, 30 anos atrás, passando por ali, só que na direção oposta, ele havia levantado o altar. E agora vai levantar outro. Bem, a expressão El Betel, El é Deus. Deus Betel ou Deus de Betel. É essa expressão. Bem, versículo 8. Foi então que morreu Débora, ama de Rebeca, e foi ali sepultada ao pé de Betel, debaixo de um carvalho, ao qual se chamou Carvalho dos Prantos. Essa ama de Rebeca é citada no capítulo 24 do livro do Gênesis, quando as filhas de Labão, antes de partir, cada uma parte com uma escrava, que foi um presente do seu pai. Só que o nome Débora, não confundam com a Débora juíza. No livro dos Juízes, que vai narrar episódios de vários séculos depois, Débora vai ser uma juíza. O livro dos Juízes, os 13 juízes de Israel, Sansão, Otaniel, Gedeão, etc., esses grandes heróis. Não é a Débora do livro dos Juízes, não. É a Débora escrava. Vamos ver ela aparecendo no livro do Gênesis, capítulo 24, um pouquinho atrás, Gênesis 24, 59. Chamaram Rebeca e disseram-lhe: queres partir com este homem? Sim, respondeu ela. Deixaram-na partir, juntamente com sua ama de leite, com o servo de Abraão e seus companheiros. Débora. Pois bem, aí não aparece o nome dela, mas aparece que ela é a ama de leite, a ama de Rebeca. Muito bem. Estranho, vejam, o que é estranho é o seguinte, que a gente vai ver agora. A morte de Rebeca não é citada na Bíblia, mas a da escrava sim. No capítulo 49 do livro do Gênesis, vamos ao capítulo 49, se descreve apenas o lugar onde ela está sepultada, mas não se descreve a morte de Rebeca. Mas a da escrava sim. Não é curioso? Foi aí que enterraram Abraão e Sara, Gênesis 49, 31. Foi aí que enterraram Abraão e Sara, sua mulher. Foi aí que enterraram Isaque e Rebeca, sua mulher. E foi aí que enterrei Lia. Então só fala do lugar do sepultamento dela, mas não fala da morte dela. É simplesmente curioso. Bem, agora vamos ao próximo versículo. Os versículos de 9 a 15, segundo alguns estudiosos da Bíblia, constituem uma espécie de duplicação de eventos que já foram narrados no livro do Gênesis. Quando Jacó voltou de Padã Arã, Deus apareceu-lhe novamente e o abençoou. Dizem alguns estudiosos que o versículo 9 é uma repetição do versículo 1. Ou seja, os versículos de 9 a 15, lembrem-se vocês que os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vimos a teoria das fontes, é o resultado de uma colcha de retalhos, porque constituem a compilação de 4 fontes que foram sendo redigidas em locais e séculos diferentes, a fonte javista, a fonte deuteronomista, a fonte eloísta e a fonte sacerdotal. Ali de Salomão, Davi, para cá. Ano 1000, ano 900, ano 800, ano 700, respectivamente, a mais antiga javista, depois a eloísta, depois a deuteronomista, depois a sacerdotal. De sorte que nós já vimos no livro do Gênesis até agora várias repetições, ou seja,
o mesmo episódio sendo descrito por mãos diferentes. E o exemplo clássico é a narrativa da criação. O capítulo 1 narra a criação de uma forma, o capítulo 2 narra a criação em 6 dias e no 7º Deus descansa de outra forma, outra linguagem, outros critérios, enfim. Mas, de qualquer maneira, Jacó volta de Padã Arã e Deus lhe aparece novamente e o abençoa. Outros estudiosos dizem, não, Deus apareceu uma vez no versículo 1 e apareceu uma segunda vez no versículo 9. Há quem defenda essa versão e a gente respeita. De qualquer maneira, o que interessa é Deus apareceu-lhe novamente e o abençoou. A bênção, como vocês sabem, é muito parecida com a bênção que Deus concedeu a Abraão, algumas vezes, que Deus concedeu a Isaac, outras vezes, e agora que Deus está manifestando a Jacó. Lembrem-se que Isaac é a garantia do cumprimento das promessas para Abraão, e Jacó é a garantia do cumprimento das promessas que o Senhor Deus fez a Isaac. Então, um atrás do outro. E aí a descendência de Abraão está em ato, está em andamento. Muito bem, versículo 9. Depois, teu nome, disse-lhe ele, é Jacó. Tu não te chamarás mais assim, mas Israel. E chamou Israel. É uma repetição de qual passagem que nós já estudamos? Vamos a Gênesis 32, de 28 a 29. Gênesis 32, de 28 a 29. É uma prova de que aqui nós estamos diante de um relato que às vezes tem compilação, tem repetição. Vamos ler em voz alta. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste. Jacó perguntou-lhe, peço-te que me digas qual é o teu nome, porque me perguntas o meu nome, respondeu ele, e abençoou no mesmo lugar. Então, sem dúvida alguma, uma repetição. Deus não vai mudar o nome de Jacó 2 vezes para Israel. Aqui é óbvio que estamos diante de uma repetição, mas isso não altera absolutamente a nossa fé. Um texto compilado, nem por isso deixa de ser um texto inspirado, está claro? Inspirado, a inspiração aqui não fica afetada de maneira alguma, porque se no mesmo livro várias mãos escreveram o texto sagrado, toda a Bíblia foi escrita por muitas mãos humanas, mas todas elas inspiradas por Deus. Ficou claro aqui a questão da diversidade de autores secundários, de autores humanos da Bíblia? Pois bem. Então, versículo 10. Versículo 11. Deus disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, de ti nascerão um povo e uma assembleia de povos, e de teus rins sairão reis. Vejam, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ou Deus dos exércitos, aqui no hebraico, eu sou Deus Todo-Poderoso. A fé de Israel, nós começamos o nosso credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, é um título antiquíssimo para Deus, é o El Shaddai, lá, o Deus das batalhas, o Deus poderoso, o Deus cheio de glória, crido pelos nossos pais de Abraão em diante. Sede fecundo e multiplica-te, isso lembra não somente a promessa que o Senhor faz a Abraão, mas também as palavras do Senhor Deus a Adão: crescei e multiplicai-vos. Muito bem, de ti nascerão um povo e uma assembleia de povos. Isso está na linha das promessas que o Senhor Deus fez, repito, ao seu pai Isaque, que ainda está vivo, e ao seu avô Abraão, que já tinha morrido. De teus rins sairão reis, é uma expressão arcaica,
antiquíssima, não é? Que do rim de um homem, sexo masculino, vão sair seres humanos. É uma expressão que quer dizer das tuas entranhas, isto é, sairá o sêmen que vai fecundar aquela ou aquelas com quem você se unir e com quem tu te unires, e surgirão esses reis. É uma expressão que, se nós hoje não utilizamos, dos teus rins, talvez pelo nosso conhecimento bastante aprofundado da ciência médica e particularmente daquela que trata da reprodução das espécies, a genética, mas naquele tempo era essa a expressão, ou seja, das tuas entranhas, do teu íntimo, né? do íntimo do teu corpo, sairá o sêmen. Versículo 12: a terra que dei a Abraão e a Isaque, eu te darei e a tua posteridade. Eu te dou a terra, eu te dou a terra, eu te darei. É a promessa que o Senhor faz a Abraão. Vamos ao livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Toda vez que se trata de promessa, é sempre bom a gente voltar a Abraão, porque Abraão é o começo de tudo. A primeira promessa que o Senhor Deus fez foi para ele. Então a promessa fundamental está em Abraão. Foi dita a Abraão, foi feita a Abraão. Deus promete a Abraão em primeiro lugar. Gênesis 12, 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: darei esta terra à tua posteridade. Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Darei esta terra. Muito bem. E Gênesis 15, 18. De novo o Senhor fala a Abraão. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates. Ele pisou na terra, ele viveu na terra, mas não tomou posse da terra. Isaque viveu na terra, morreu na terra, mas não tomou posse da terra. Jacó também. Quando é que a terra vai ser conquistada? Somente com Josué. Definitivamente. Mas os nossos ancestrais residem lá, vivem lá, morrem lá, são enterrados lá, mas ainda não tomaram posse. A posse mesmo com Josué. Está claro? Muito bem. Agora, versículo 13. Depois Deus retirou-se de junto dele. O retirou-se, nós já vimos. Quem lembra quando foi que Deus conversou com alguém, que rezou para ele, que insistiu para ele não destruir Sodoma e Gomorra, sobretudo porque o seu sobrinho estava lá, e depois desse diálogo, Deus se retirou. Ou seja, a experiência pessoal do diálogo da criatura com o Criador cessou. Provavelmente uma experiência mística que levou Abraão a ver alguma coisa. Se Deus se materializou ou não, nós não sabemos. É possível que sim. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 18, 33, a oração de Abraão por Sodoma e Gomorra, e depois Deus se retira. Abraão replicou que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez, que será se lá forem achados 10. E Deus respondeu: não a destruirei por causa desses 10. E agora vem o que nos interessa. E o Senhor retirou-se depois de ter falado com Abraão, e este voltou para a sua casa. Então vejam, só para ilustrar o versículo 13. Bem, vamos ao versículo 14. No mesmo lugar onde Deus lhe falou, Jacó erigiu uma estela, sobre a qual fez uma libação e derramou óleo. Uma coluna, não muito alta, evidentemente, não sabemos se 1,10 m, 1,5 m, 2 metros de altura, não sabemos nem a estatura de Abraão, se era alto, se era baixo,
mas ele faz isso sobre a estela, ou seja, uma coluna, mais ou menos no estilo de um altar. Ele fez uma libação e derramou óleo. Muito bem, esse gesto é muito parecido com o que ele mesmo fez 30 anos atrás, lá mesmo em Betel. Vamos dar uma olhada em Gênesis 28, 18. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousara a cabeça e a erigiu em estela, derramando óleo sobre ela. Fez a mesma coisa. 30 anos depois, estamos 30 anos depois. Uma cidade ocupada pelos heteus. A fé no único Deus de Israel não foi celebrada ali durante 30 anos. É possível que a estela que ele erigiu 30 anos atrás houvesse sido destruída? É possível, mas nós não sabemos. O fato é que ele repete o que ele fez 30 anos atrás. Provavelmente a estela anterior não existia. Outra coisa importante, e aqui atenção internautas, atenção caríssimos, aqui nós vamos ver realidades curiosas. O ser humano erige algo que, com o passar do tempo, os seus descendentes, as gerações seguintes, passam a dar um sentido pecaminoso àquilo que foi feito com uma intenção boa. A estela que Jacó fez 30 anos atrás, e essa estela que ele fez agora, mais para frente, serão proibidas por Israel. A Bíblia vai proibir que sejam feitas estelas. Da mesma forma, a serpente de bronze, que Deus mandou que fosse feita, Deus mandando fazer uma imagem, Deus mandou erigir uma serpente de bronze, atual Monte Nebo, onde está enterrado Moisés. De lá se pode ver a Terra Santa, tem um monumento grande, uma cruz e uma serpente de bronze, muito interessante. Pois bem, Deus manda fazer a serpente e depois proíbe. Manda fazer quando não tem o perigo da idolatria, e proíbe quando existe o perigo da idolatria. Caríssimos internautas, na Bíblia, Deus proíbe o uso de imagens e manda fazer imagens. Quando Deus proíbe porque o uso que se faz delas é pecaminoso, e manda fazer imagens quando o uso que se faz delas não põe em risco a fé no único Deus de Israel. Isso nós já vimos aqui, estudamos sobre as imagens, 5 anos atrás, 6 anos atrás, mais ou menos, já é tempo, não vou repetir isso. Quem desejar o vídeo sobre as imagens, mande um e-mail para o Wellington, e ele vai mandar o link e você vai assistir em casa. Não é o momento de nós tratarmos aqui das passagens da Bíblia, onde Deus proíbe o uso de imagens, e as passagens da Bíblia, onde Deus manda fazer imagens. Manda por um motivo, proíbe por outro. Então é o que nós vamos ver agora. Atenção, versículo 14, Jacó erigiu uma estela. Jacó, a pedido de Deus, foi Deus quem mandou construir um altar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Muito bem, agora nós vamos para vários séculos depois, onde Deus proíbe, ou seja, manda destruir as estelas. Levítico capítulo 26, versículo 1. Vamos ler em voz alta. Não fareis ídolos, não levantareis estátuas nem estelas, grave bem isso, nem estelas, e não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras, para vos prostrardes diante dela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Isso é contradição. Não é. Não é contradição, porque quando Deus manda erigir uma estela no tempo de Jacó, Jacó não era idólatra.
O mesmo Jacó combateu a idolatria e pediu para a família dele se livrar dos ídolos. E ele enterrou os ídolos debaixo de um terebinto em Siquém. Está claro? Está claro? Então são séculos diferentes, épocas diferentes, contextos diferentes. E a finalidade da construção da estela no tempo de Jacó era bem diferente do tempo do Levítico. Está claro? Tem mais. Deuteronômio 16, 22. Não erigirás estelas, porque o Senhor teu Deus as detesta, pelo amor de Deus. Olhe, Deus mandando erigir estela no capítulo 35 do Gênesis com Jacó, erija ali um altar, versículo 1, Gênesis 35, e aqui Deus detesta as estelas, mas Deus detesta o uso que se faz das estelas, ou seja, com o fim de idolatria. Diante das estelas, eles queimavam incenso para os deuses pagãos. Então, a finalidade aqui da estela não é mais aquela do tempo de Jacó. Está claro? Ficou claro? Que na Bíblia não há contradição? Muito bem. A serpente de bronze é a mesma coisa. Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. E com isso, a gente termina o estudo de hoje. Partiram do Monte Ó, na direção do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Porque, diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água. Estamos enfastiados desse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor, atenção à ordem do Senhor, o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente, olha a finalidade, olhava para a serpente e conservava a vida. A finalidade dessa imagem não é ser ídolo, não é ser adorada, não é ser tida por deuses, é somente para olhar, só para olhar. Ocorre que os anos passaram, os séculos passaram, e as gerações seguintes passaram a dar um significado que não era o correto para essa serpente. Aí Deus manda destruir a serpente. Vamos ver, por favor, segundo o livro dos Reis, 18, versículo 4. Todos juntos. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas, cortou os ídolos de pau, Acerais, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Olha o motivo agora, olha o motivo. Porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela, chamavam-na Neustã. É um nome pagão. Ou seja, a serpente que Deus mandou fazer com uma finalidade, eles, muitos séculos depois, introduziram um sentido pagão. Não, ela representa a nossa deusa, que é uma cobra. Ficou claro? Não há contradição na Bíblia, quando Deus manda fazer e depois manda destruir. Nós já vimos isso, Deus criou todas as coisas e depois decidiu renovar a face da terra com o dilúvio. O dilúvio para purificar a humanidade do pecado. Bem, eu espero que tenha ficado bastante claro esse interessantíssimo assunto das estelas e da serpente de bronze. No próximo sábado, se Deus quiser, vamos dar continuidade a esse capítulo e esperamos chegar ao final dele com a graça de Deus. Boa semana!